Boa noite. Vou fazer uma pergunta sobre o texto que nós vamos estudar hoje, que está em Mateus, no capítulo 6, verso 31 ao verso 33. Jesus aqui, eu fiquei tentando imaginar que título que eu daria para esse estudo de hoje, lembrando que esse estudo está dentro do Sermão da Montanha, né? Estamos estudando aí sobre o discipulado, o tema específico é sobre o discipulado cristão, mas estamos estudando à luz daquele que nos chamou para ser discípulo, e o que ele quer de nós como discípulo, sobre Jesus. E nesse texto, Jesus ele termina a oração chamada do Pai Nosso. Na oração ele pede, né, ao Pai que nós, quando orarmos, nós devemos pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. É óbvio que ele ensina que nós não devemos, a nossa preocupação primeira não deve ser o pão de cada dia. Por isso que ele falou, sempre que a gente chegar diante de Deus, então nós começamos do nível máximo e vamos descendo aí até o básico. E ele começa então: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E aí então depois ele parte aí para expormos as nossas necessidades, nossas carências. E ele termina a oração, ele fala da prática da justiça, e ele fala que as práticas da justiça nós não devemos fazer elas publicamente para nos aparecer, para fazer de conta que nós somos mais santos, que somos melhores, que temos algo aí para barganhar com Deus. E ele chega, então, quando ele está terminando essa parte do sermão, antes dele entrar praticamente ali na última parte, que é o capítulo 7, ele fala o seguinte, a partir do verso 31. Portanto, e quando ele começa, portanto, é porque ele já explicou algo antes, né? E antes, o que ele falou antes? Ele falou, olha, não precisa ficar preocupado. Isso é o que nós falamos semana passada, não precisa ficar preocupado. Ao invés da preocupação, olha as flores do campo, olha as flores silvestres, que nasce de manhã, fica bela ao meio-dia e à tarde é cortada e é jogada fora e é tacada a fogo. E ele fala, e Deus cuida delas. Depois ele fala, olha os pássaros, não trabalham, não guardam, eles não têm celeiro, eles não constroem celeiro, e mesmo assim você nunca viu um pássaro morrer de fome porque Deus cuida deles. E aí a conclusão que ele faz dessa parte o Pai Celestial cuida das plantas, que cuida das flores, que dá beleza às flores, que cuida dos pássaros, que dá vida, que dá sustentação. Ele também cuida de você e faz isso muito bem. É isso que ele está dizendo. E agora então, ele fala assim, portanto, ou seja, haja vista que, uma vez que o Pai cuida da planta, cuida dos pássaros e sabe cuidar de você muito bem, ele fala, então, não vos inquieteis. Ou seja, não fique preocupado, é isso que ele está dizendo. Não fique preocupado, dizendo o que nós comeremos, o que nós beberemos, ou com o que é que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Em outra tradução, ele vai dizer, ao invés do tradutor usar a palavra gentil, ele usa a palavra pagão. Ele vai dizer, são os pagãos que se preocupam com essas coisas.
Pois o Pai Celestial de vocês sabe, Deus sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Quais coisas? Comer, beber e se vestir. Ele sabe que vocês precisam de todas elas. Então, vocês, façam o seguinte: busca em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você já foi criança? E se você é adulto hoje, é casado, de repente você tem filhos. De repente você tem filho criança. Ou de repente o seu filho já cresceu, mas um dia foi criança. A pergunta que eu quero fazer, para nós começarmos a pensar nesse texto de uma maneira mais próxima aqui para nós, porque parece que, olhando aqui o discurso de Jesus, parece que está longe de nós, né? Até semana passada, depois da gravação, nós ficamos discutindo o texto e surgiu até aí um bate-boca, né, no sentido de, mas eu vou, se eu não me preocupar, e então o que vai ser, o que vai acontecer? E aí Jesus, ele não está nem aí para o nosso argumento, né? Até porque nós vivemos pela fé. Por isso que o título melhor que eu achei aqui foi Paganismo versus Evangelho. Não coloquei nem cristianismo, porque tudo que esse que está envolvido com ismo vem aí com muita coisa carregada da cultura. A cultura é pecaminosa, a cultura traz coisas aí que não convém, né? Mas nós resolvemos adequar aí para ficarmos iguais, mas ou ficarmos aceitável, ou ficarmos mais próximos, mais conectados. Mas Jesus, ele nos chama a um radicalismo, a um discipulado radical. E o discipulado radical de Jesus é igual que nós estamos vendo nesse texto aqui, é para romper com aquilo que o mundo acha comum. É tanto para romper que Jesus fala assim, olha, um pouco antes desse texto, Jesus fala, vocês são sal da terra. E o que ele está dizendo? Ou você age para conservação da terra, ou você está putrefetado com a podridão do mundo. Ele fala, você é a luz do mundo. Ou você ilumina, clareia, ou você faz parte da escuridão. E é escuridão. E não está iluminado. Jesus fala, não tem meio termo. E agora, então Jesus, ele fala, olha, você não se preocupe. E ele fala, e se você quiser se preocupar, então a sua preocupação deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é interessante que a palavra usada aqui para buscar é procurar apaixonadamente, desesperadamente, loucamente. É isso aqui. É assim, ó, se você tem que se ocupar com alguma coisa, se ocupe em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E deixa para Deus que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas então qual é a pergunta que eu quero fazer? É que você, quando criança, ou seus filhos, quem aqui já passou pela experiência de você estar dormindo à noite, é alta noite, e aí a cidade está aquele silêncio, está aquele marasmo, e você vai para a cama, e aí, lá pelas tantas, a criança, ou você, criança, ou seu filho, criança, vai lá, bate na sua porta e fala, olha, pai, eu quero falar com você. E aí o pai vai atender e fala, pois não, meu filho, aconteceu alguma coisa?
E geralmente é criança, a preocupação fez xixi na cama, o que aconteceu? E aí a criança fala, não, é que eu estava pensando aqui e eu quero saber, amanhã vai ter comida em casa? Ou, olha, eu estava pensando aqui, você pagou a van, né? Ou vai pagar a van? Vai ter dinheiro no final do mês para pagar a van para eu continuar indo para a escola? Ou vai ter dinheiro para pagar a APM da escola? Alguém já passou por essa experiência? Algum dia você, enquanto criança, teve essa preocupação de acordar no meio da noite ou de perder o sono, de saber se o seu pai tinha ou não dinheiro para pagar, se no outro dia tinha ou não comida, se tinha ou não lanche para pôr lá na sua lancheira para você comer na hora do intervalo lá da escola, na hora do almoço. Alguma criança passou por esse tipo de experiência? Eu creio que a resposta é não. Eu creio que se nós formos honestos, por mais centrada, focada que uma criança seja, na hora que ela levanta de manhã, ela levanta, faz o que ela tem que fazer, vai direto para a mesa, porque ela tem certeza que o pai e a mãe vai providenciar comida. Ela tem certeza, ela sai de casa, ela se apronta, vai para o lugar onde ela vai pegar a van, pega o material dela e vai para a escola, porque ela tem certeza que ela vai chegar lá e vai ter aula e vai estudar, porque e muitas vezes ela não quer nem saber quanto custou, ou quanto, se o pai paga, se paga boleto, se não tem, ela sabe que ela vai para a escola e ela tem direito de estudar, porque alguém providencia. Queridos, o que Jesus está nos falando nesse texto é exatamente sobre isso. E é interessante que Jesus, antes disso, Jesus nos ensinou que Deus é o Pai. Tanto que ele falou, quando vocês orem a Deus e chama Deus de Pai e fala Pai Nosso. E a palavra que ele usa para Pai é a palavra Abba. É a palavra mais carinhosa, mais infantil que você pode se referir a Deus. E ele fala, então, quando você procurar a Deus, você fala, olha, papai, paizinho, pai querido. É algo nesse sentido. E Jesus está falando, olha, então, o que Jesus nos traz à luz a esse texto é que Jesus ele não está refutando que nós tenhamos preocupação. Jesus não está dizendo que o crente é alienado, é um ET que vive aí sem pensar no amanhã, no futuro. Ele sabe que a preocupação humana com a sobrevivência, com os recursos para sobreviver, para ter uma vida digna, Jesus sabe que isso é legítimo. Qualquer pessoa bem intencionada, qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa razoável, essa pessoa vai ter sim a preocupação legítima com a sua sobrevivência, com a sobrevivência dos seus, com uma vida digna, né? Agora, o que Jesus está nos dizendo é o seguinte, que a preocupação é uma ocupação prévia, é uma ocupação antecipada. Então a preocupação com essas coisas, ela não deve ser a nossa força motora, ela não deve ser o nosso dínamo, não é a preocupação que deve nos motivar, nos orientar, nos impulsionar para a vida. E por que Jesus fala isso? Jesus ele simplifica, ele fala a razão é muito simples. Ele fala porque o trabalho de sustentar os filhos é fundamental do pai. Então,
sustentar os seus filhos é parte fundamental do caráter de Deus. Faz parte do caráter de Deus. Então, o que Jesus está dizendo, olha, Deus é Pai, por isso que ele ensinou, ore ao Pai nosso que está no céu. Ele fala, e o Pai nosso que está no céu, ele vai dizer aqui, olha, o Pai celestial, ele sabe do que vocês precisam, ele sabe que você precisa de comer, ele sabe que você precisa de beber, ele sabe que você precisa de vestir. Ele fala, então, não faz sentido você desenvolver uma vida de insegurança a respeito disso, porque o que Jesus está dizendo, na verdade, é assim, ó, isso é coisa que os pagãos fazem. Quem são os pagãos? Pagão é aquele que não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece a graça salvadora, libertadora, sustentadora de Jesus. Ele fala, então, aos pagãos é comum isso. Ele fala, os pagãos correm atrás dessas coisas. O pagão vive para isso. O pagão vive para suprir, satisfazer as suas necessidades. Ele falou, mas vocês não são pagãos. Então, ele vem falando isso. Vocês são sal, vocês são luz, e vocês são crentes, vocês não são pagãos. Então, se o sal é diferente da podridão, e ele restaura e evita a podridão, se a luz é diferente da escuridão e expulsa a escuridão, ele está dizendo, o crente não é igual o pagão. E se o crente não é igual ao pagão, então ele não pode viver igual o pagão a pretexto do que quer que seja. Por quê? Porque quando o crente vive igual ao pagão, na verdade ele está afrontando o caráter de Deus. Quando o crente ele fica desesperado e preocupado e nutrindo essa insegurança, ai, será que eu vou, será que Deus vai dar conta, será, e mas e se, e não sei o quê. Querido, então, assim como é inconcebível uma criança acordar no meio da noite, ir lá, bater no quarto dos pais, acordar os pais no meio da noite, para saber se no dia seguinte vai ter comida, se ele vai ter roupa, se vai ter uniforme para ele ir para a escola, se vai ter roupa para ele passear. Querido, é inconcebível porque essa providência para o bem-estar dos filhos é compromisso, é responsabilidade dos pais. E todo pai, com certeza, se o filho chegar para o pai numa situação dessa, e de repente pode ser que o filho ouviu, né, a conversa dos pais, e de repente os pais ali comentando, falando, olha, esse mês está duro, esse mês vai faltar grana. Esse mês atrasou o pagamento, né? Esse mês estourei lá numa conta, vai ter que fazer um sacrifício, e de repente pode ser que isso startou ali na criança. Com certeza, se a criança for lá procurar o pai com essa preocupação, o pai vai falar, olha, vai dormir, fica tranquilo. Isso está sob controle. Por pior que seja a situação, o pai vai assumir, a mãe vai assumir, ou os pais, né, vão assumir essa responsabilidade para a criança, vai dormir. Isso é o que penso, você dorme tranquilo. Todo pai quer que o filho dorme tranquilo, durma despreocupado, sabendo que que o filho tenha confiança de que o pai, a mãe, que eles têm caráter, que eles têm amor, que eles têm cuidado, que eles têm zelo. Querido, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Deus, o Deus que cuida das flores, o Deus que cuida dos pássaros, é o mesmo Deus que cuida, que sempre cuidou e que cuidará de cada um de nós. Então, não é razoável a preocupação.
E tem pessoas que ficam tão preocupadas que entram em depressão, desenvolve crise de ansiedade, e aí precisa tomar remédio. Jesus falando, não precisa nada disso. Confia, descansa no eterno amor de Deus, confia no caráter de Deus. Hoje, inclusive, por isso que eu comecei a falar, né, que a dificuldade de achar um título, paganismo, e aí achei melhor o evangelho, porque quando a gente fala de cristianismo, dentro do cristianismo hoje, nós poderíamos aí encontrar pelo menos duas correntes de pensamento que está dentro do mundanismo. Uma é o totalitarismo, né, que é o fatalismo, não é totalitarismo, é fatalismo, o fatalismo, né? Aquela coisa de o que tem que ser, vai ser. Se tiver que dar errado, vai dar errado. Se tiver que dar certo, vai dar certo. Então, descansa, não precisa fazer nada, porque a coisa vai ser assim mesmo. Essa é uma. Né? A outra que parte depois do fatalismo, a outra é aquela coisa que não consigo encontrar o nome correto, mas é mais ou menos aquela ideia assim, olha, as coisas podem dar certo, como pode não dar certo, porque tem as circunstâncias, mas tem circunstância que não está sob o controle, que inclusive pega Deus de surpresa, mas essas coisas aí qualquer um pode acontecer. Querido, o que Jesus está falando aqui, ambas essas posições estão totalmente erradas. Deus está no controle de tudo. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando que a visão do Evangelho é a visão de que Deus está no controle, e ele fala, Deus sabe, o Pai Celestial sabe que vocês precisam, ele sabe do que vocês precisam, e ele supre a necessidade de vocês. Então ele está dizendo que Jesus fala olha, e há um autor, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que nesse texto é como se Jesus estivesse aqui fazendo uma piada. Quando Jesus fala assim, olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e essa palavra buscar, estar aqui no sentido de correr atrás de maneira apaixonada, Lloyd Jones, ele diz assim, que Jesus fala assim, olha, em última instância, se você não conseguir descansar mesmo no poder de Deus, se você não conseguir mesmo não ficar preocupado, então muda o foco. E aí então se preocupa em fazer primeiro a vontade de Deus, em buscar o reino de Deus, cumprir a justiça de Deus. Se é para ficar preocupado, então se preocupa com o que realmente tem interesse. É isso que ele está dizendo. Gaste a sua energia. Foca em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus, ele não promete nesse texto aqui uma mágica. Jesus não promete nenhum tipo de mágica. Jesus, ele não está incentivando a barganha. Jesus não está falando assim, olha, se você não se preocupar com essas coisas e honrar a Deus, então a quantidade de honra, a quantidade de busca que você tiver por Deus, a quantidade de coisas que você fizer no reino de Deus, isso vai ser revertido em pão, isso vai ser revertido em boas roupas, isso vai ser revertido em imóveis, igual alguns apregoam por aí. Jesus está falando nada disso. Jesus está falando nada disso. Ele está falando, olha,
nós devemos nos lembrar de que ali no contexto que ele está falando com pessoas pobres, ele está falando com pessoas oprimidas, ele está falando com pessoas que estão com fome e sede de justiça, ele está falando com gente que está sofrendo, sendo esmagado pela escravidão. Ele está falando com pessoas que estão passando por situação de martírio, de perseguição. Jesus está falando para pessoa surrada pela sociedade, pela comunidade, nesse contexto aqui pelo Império Romano. E o que Jesus está apontando, o que Jesus está mostrando é: tira o foco dessa sua realidade aqui e olha para a realidade celestial, para uma realidade possível, para a realidade no mundo possível. E esse mundo é o mundo de Deus. E Jesus fala, nesse mundo, nessa outra realidade, esse lugar chama o reino de Deus. Querida, a relação de troca com Deus, essa relação de barganha com Deus, isso é coisa do paganismo. O paganismo é que batiza para não ir para o inferno, faz caridade para ganhar estrelinha no céu, faz boas obras para quando reencarnar ele evoluir. Isso é o que o paganismo faz. Essa barganha, essa troca. Essa troca em que os pagãos, os fiéis lá do paganismo, eles buscam as divindades, seja essa divindade, ele deu o nome de Deus, ele deu o nome do santo predileto dele, ele deu o nome do guru da religião dele. Ele faz isso, ele faz lá um sacrifício, ele se ajoelha, ele se dobra, ele coloca água na frente da televisão, em cima do rádio, debaixo da porta, coloca sal grosso, põe vassoura virada de ponta cabeça, ele faz de tudo para quê? Para que essa divindade veja e retribua ele, dando conforto de vida a ele. Há uns até que pegam o Santo Antônio, né, põe de cabeça para baixo dentro de um copo d'água para tentar afogar ele, para ver se arruma casamento. Tudo é para barganhar. Tudo eu faço algo, inclusive eu sacrifico o santo para o santo me retribuir. E tem aqueles que são mais ousados ou mais malucos, sei lá, né, que confronta Deus, constrange Deus, desafia Deus, encosta Deus na parede, e aí dá-se o nome que quiser. O discípulo de Jesus, o crente em Jesus, ele não faz barganha com Deus, porque ele entende que toda boa dádiva, todo dom perfeito, a salvação, a graça, tudo vem de Deus. Tudo vem do alto. Tudo vem gratuito daquele que distribui generosamente a cada um de nós. Então, o discípulo de Jesus, ele faz o quê? Ele busca o reino de Deus e busca a justiça de Deus em primeiro lugar, porque ele busca a Deus. E por que ele busca a Deus? Porque ele sabe, ele reconhece que Deus é a fonte de todo amor. Ele sabe que Deus é a própria expressão da justiça. Ele sabe que Deus
Deus é a manifestação de toda a boa vontade distribuída entre os homens. Então nós, crentes em Jesus, nós, seguidores de Jesus, nós, discípulos de Jesus, nós buscamos a Deus, buscamos Jesus, buscamos o reino de Deus e a sua justiça, para que Ele nos inspire, para que Ele nos motive a vivermos no seu reino, a vivermos nos domínios da paz de Deus, que excede todo o entendimento e que enche o nosso coração, a vivermos no domínio da fraternidade, da comunidade, da coinonia e da alegria. Então, queridos, Jesus nos chama a um compromisso. E o compromisso que ele nos chama não é com a nossa sobrevivência, não é com a nossa subsistência, não é para nos ocuparmos previamente com nós mesmos, mas o nosso compromisso é com o reino de Deus e com a justiça de Deus, confiantes que aquele que falou é poderoso para fazer e é fiel para fazer o que ele falou que vai fazer. Então nós podemos descansar, porque Deus sabe do que nós precisamos, Ele é Pai, Ele supre as nossas necessidades e as demais coisas Ele sabe que são acessórios. Então nós podemos confiar. Nele nós podemos confiar. Porque o que é acessório, Ele vai nos acrescentar a cada dia. Porque Ele é Pai. Amém? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida, que a palavra de Jesus possa entrar na sua mente, possa penetrar o seu coração e que a paz de Jesus possa reinar sobre sua vida. Em nome de Jesus. Amém.